Bom, vamos então à distribuição binomial, ok? Bom, a distribuição binomial, a gente representa genericamente dessa forma aí. X, tio, né? B minúsculo de binomial, entre parênteses, N, vírgula, P. E esse tipo de notação, isso aí quer dizer o seguinte, que a variável aleatória x, né, ela comporta-se segundo uma distribuição binomial com parâmetros n e p. É assim que se lê isso. Tá? O modelo binomial é a realização de uma sucessão de observações ou ensaios, né, de Bernoulli, repetidos N vezes, né? Por isso aquele N lá em cima, tá? Depois que você repete N vezes esse ensaio de Bernoulli, essa observação de Bernoulli, você então vai contar, né, quantas vezes, né, qual é o número de sucessos ocorridos nessas N repetições, tá? Considerando que a probabilidade P de sucesso, ela se mantém constante em todas as repetições, ou seja, não há alteração da probabilidade de sucesso conforme você vai repetindo, né, as observações. E mais ainda, que haja independência entre os resultados, independência estatística entre os resultados, ok? São essas condições para que uma variável x se denomine uma variável com distribuição binomial, né? Repete-se n vezes uma observação de Bernoulli, ou seja, o sucesso ocorre ou não ocorre em cada repetição, e você repete isso n vezes, de tal forma que a probabilidade de sucesso mantenha-se constante, seja a mesma em todas as repetições, e que haja independência desses resultados. Ou seja, ao fato de ocorrer sucesso numa repetição não interfere em nada em ter ocorrido sucesso anteriormente ou futuramente, nada. Então há sucesso ou fracasso, né? As coisas acontecem independente em cada uma das repetições, tá? Se assim for, essa variável será chamada de variável binomial, com parâmetros n e p, ou seja, o número de repetições e a probabilidade de sucesso, ok? Isso aqui é a definição de uma distribuição binomial. Por exemplo, né? Vamos dar um exemplo aí. A gente vai retornar aquele exemplo da família com 5 filhos, né? E vamos considerar o evento A ser menina como foco de atenção do pesquisador na sucessão de sexos em cada um dos filhos do casal, ok? Entendemos, então, que nas 5 observações, em algumas observações, né, em algumas, a observação será de menina, F, né, feminino, e em outras, a observação será de menino, ou seja, aqui entendido como não menina. Se a gente está focado em menina, se não acontecer menina, acontece não menina, tá? Bom, assim, a variável x, que é nominada como número de sucessos, né? Número de meninas, nas 5 repetições, tem o seguinte espaço amostral, ou seja, nas 5 pode acontecer ou nenhum deles ser menina, ou seja, 0 meninas, pode acontecer uma única menina nas 5, pode acontecer 2, ou 3, ou 4, ou todas,
5 no caso. Tá? Então, esses são os 6 resultados possíveis para aquela variável x, que é o número de sucessos nas 5 repetições. Tá? Bom, como é que fica, então, a distribuição de probabilidade dessa variável? Ou seja, aquela função de massa, né, P de K, né, P índice X de K, quer dizer, a função de massa da variável X, nesses vários pontos do valor de K, do espaço amostral, ou seja, de 0, né, o K vai ser 0, vai ser 1, 2, 3, 4, no máximo 5. Tá? Ou seja, com o K pertencente ao espaço amostral dessa variável. Bom, para o K igual a 0, né, se o K for 0, isto é, nenhum sucesso nas 5 repetições, ou seja, nenhuma menina, só existe uma sequência daquelas que a gente viu aí nos vídeos anteriores dessa lista. Tá? Só existe uma sequência daquelas 32 que satisfaz essa condição de não acontecer nenhuma menina nas 5 repetições. Né? Então, é aquele resultado M, ou seja, 5 M's. Ou seja, 5 não meninas, 0 meninas. Logo, né, a probabilidade, a função de massa no ponto 0, ou seja, para K igual a 0, a função de massa P índice X, né, é a probabilidade da variável x ser igual a 0. E isso só acontece uma vez em 32. Então, lá naquela lista, né, a gente tem a probabilidade 1/32 disso acontecer. Ok? Para o K ser 0. Agora, e para o K ser 1? Né? Ou seja, acontecer um sucesso nas 5 repetições. Ou seja, só tiver nos 5 filhos uma menina. Existem, então, lá 5 sequências em que isso acontece. Tá? É aquelas sequências onde aparece um único F em todas elas. Né? Então, é F, M, 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 F na segunda posição, M, 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 F na terceira posição, né? E F na quarta posição e mais ainda F na quinta posição. Ok? Então, como são 5 sequências em 32, né, a função de massa, ou seja, a probabilidade do resultado ser igual a 1, né, de você ter o K igual a 1, vai ser a probabilidade de x ser igual a 1, que vai ser, então, 5 em 32. 5/32. Né? Se o K for igual a 3, né, a gente então vai ter para 2 sucessos, né? Se o K for igual a 2 sucessos, ou seja, 2 meninas nas 5 filhos, né? Das 32 sequências, existem 10 sequências que satisfaz a isso, ou seja, que tem 2 meninas apenas. Tá? Então, são as sequências que estão anotadas aí. FF, MMM, FMFMM, FMMFM e assim sucessivamente. Ou seja, são 10 sequências em que tem 2 Fs e o resto não é F. Tá? Logo, a função de massa para o valor 2 da variável, por K ser igual a 2, P é a probabilidade de x ser igual a 2 é, então, 10 em 32. 10/32. Ok? Bom, o mesmo vai acontecer para o K igual a 3. Né? Se o K for igual a 3, então, no caso de 3 sucessos, ou seja, 3 meninas em 5 filhos, né? Das 32 sequências, a gente vai ter 10 sequências também, né, satisfazendo a isso, ou seja, que aparecem 3 meninas.
né? Então, a primeira é o F, 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 M, M e assim sucessivamente. Então, são 10 sequências dessas. Vocês podem encontrar lá facilmente, né? Então, a função de massa, né, no ponto 3, ou seja, para 3 meninas, a probabilidade é o quê? A probabilidade da variável ser igual a 3, ou seja, o número de sucessos é igual a 3. E isso são 10 em 32. Então, a probabilidade é 10 32 avos. Ok? Bom, aí faltam duas respostas, né? O K igual a 4, eu tenho também 5 sucessões de Fs e Ms lá. Ou seja, a primeira delas é 4 Fs seguidos, né? F, 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 F e o último M. E depois as outras 4 sequências. Então, são 5 sequências satisfazendo isso, com 4 meninas. Então, a probabilidade do x ser igual a 4, né, a função de massa no ponto 4, é igual a 5/32 avos. Ok? E, finalmente, para o k igual a 5, só existe uma sucessão lá, ou seja, todos eles iguais a f. Tá? Então, a função de massa no ponto 5, ou seja, a probabilidade da variável ser igual a 5, ou seja, de eu obter 5 sucessos em 5 repetições, é 1/32 avos. Ok? Então, essa é, vamos dizer assim, a definição de qual é a probabilidade de cada um dos valores do espaço amostral, dessa variável. Ok? A gente pode apresentar isso de algumas formas, né? Ou seja, existe a forma tabular, né? Eu apresento uma tabela, que é uma tabela de distribuição de probabilidades, onde eu tenho os valores da variável 0, 1, 2, 3, 4, 5, e na segunda coluna eu tenho as probabilidades de cada um desses resultados, né? Probabilidade do x ser igual a k, para k igual a 0 é 1/32, 5/32 e tal, até a última que é 5/1/32. Se eu somar essas probabilidades todas, eu vou obter 32/32 avos, que é igual a 1, não é isso? 1 mais 5, 6, mais 10, 16, mais 10, 26, mais 5, 31, mais 1, 32. 32/32 avos dá 1. Ok? Que é a probabilidade do espaço amostral. Ok? Bom. Ou então eu posso apresentar graficamente. Existem essas duas formas, então, gráficas, através do gráfico de pontos, onde esses pontos significam para cada resultado da variável, né? Para k igual a 0, eu tenho esse pontinho aqui com essa altura igual a 1/32 avos. Para k igual a 2, eu tenho esse outro pontinho, que é o ponto que dista do eixo horizontal 5/32 avos, né? 10/32 avos, 10/32 avos, 5/32 avos, 1/32 avos, para o resultado 5. Ok? Dá para sentir aqui uma simetria nesse gráfico, né? Tomando esse eixo central aqui. Tá? Bom, ou então através dos gráficos em barras, né? Em bastões, desculpa. Então, para 0, né, para k igual a 0, tem esse bastão com uma altura de 1/32 avos, depois para o k igual a 1, eu tenho um bastão com 5/32 avos, e assim sucessivamente, tá bom? E existe uma última forma de apresentar isso, que é a forma analítica, ou seja, qual é a função, né, qual é, vamos dizer assim, a representação, né, a analítica da variável binomial, dessa variável binomial especificamente, esse caso de repetição, 5 repetições com probabilidade de sucesso igual a 1, igual a meio, né, que é menina, né, é meio a probabilidade. Qual é essa distribuição? Tá? Então, analiticamente, eu tenho essa forma de escrever, né? A gente chama essa função, então, função de massa, que é a
porque a variável é discreta, a gente chama essa função de massa. É como se eu tivesse uma massa de probabilidade em cada ponto desse aqui. É isso? Tá? Aquela probabilidade 1, eu tiro uma massa de 1,32, que é uma probabilidade de 1,32, e sento isso em cima do zero, em cima do caso aqui do 5, e assim sucessivamente. Tá? Agora, como é que essa equação aparece? Né? Ou seja, a equação da probabilidade dessa variável x para os vários valores de k vai ser definida como sendo essa forma aqui. 2, um número combinatório, né? A combinação de 5, K a K, ou seja, 0 a 0, 1 a 1, 2 a 2, 3 a 3, 4 a 4 e 5 a 5. Como é que eu posso combinar essas 5 posições sendo ocupadas por 0 meninas, né? Ou com uma menina, ou com duas e sucessivamente, né? Assim. 2kk vezes a probabilidade de sucesso, que no caso aqui é igual a meio, elevado a k, vezes a probabilidade do fracasso, que é 1 menos meio, que também dá meio, elevado a 5 menos k. Tá? Se eu quiser a probabilidade do k ser igual a 2, né? A gente vai fazer essa conta assim: 5, 2 a 2, meio elevado a 2, vezes meio elevado a 5 menos 2, que é igual a 3. Não é isso? Então, esses dois coeficientes aqui, os expoentes, sempre vão somar 5. Né? 5 menos 2 é 3 e o 2 é 2. 3 mais 2, 5, bate com esses 5 vindo aqui. Tá bom? E aí a gente faz a conta variando aí os valores de K, e quando você fizer essa conta, você vai chegar a esses resultados que estão aqui do lado, tá bom? Tá certo? Bom, então isso é sempre que o K for igual a 0, 1, 2, 3, 4 ou 5, você colocando o valor de K aqui nesses lugares, né, mantendo o N5, que é o número de repetições, com a probabilidade de sucesso e a probabilidade de fracasso, você então vai encontrar a respectiva probabilidade, uma dessas daqui. Aqui está em forma de fração, né? Às vezes a gente escreve isso como número decimal, entre 0 e 1, ok? Bom, então essa é a forma de você representar, ou através de uma tabela, ou através de um gráfico, né? Ou através de uma fórmula analítica, que é a fórmula é a função da distribuição de probabilidade. No caso aqui, como a variável é discreta, a gente chama de função de massa de probabilidade. Ok. Bom, vamos agora falar alguns outros exemplos aqui, só para a gente sentir como é que funciona essa coisa da distribuição de probabilidade, ou seja, quando se modifica a probabilidade de sucesso, quando se modifica a quantidade de repetições, etc. Não, então existem várias variáveis binomiais, né? Cada situação de mundo tem um formato, e isso se mostra dentro dessa função de massa, ou seja, dessa fórmula de definição das probabilidades, se mostra na forma gráfica, você percebe a diferença de uma para outra, e na tabela, na forma tabular, evidentemente a diferença vai ser na quantidade de resultados e nos valores e as probabilidades desses resultados, né? Cada distribuição binomial tem o seu jeito específico dela, né? Ok? Bom, então nós podemos, né, perceber o comportamento de uma distribuição binomial se a gente variar essa probabilidade do sucesso, P, né? Esse procedimento vai mostrar como funciona a assimetria da distribuição, ok?
Então, se a probabilidade de sucesso P for menor do que meio, nós vamos ter as distribuições assimétricas, né? A assimetria da distribuição vai ser positiva, ok? Ou seja, a rabeira da distribuição, que marca a ideia da assimetria, vai estar para o lado direito, né? Ok? Ou seja, para valores maiores. Agora, se a probabilidade de sucesso for maior do que meio, né, essas assimetrias vão ser negativas, ou seja, elas vão estar puxando para os valores da esquerda, para os valores menores. Tá? Ok? Agora, ela será simétrica quando a probabilidade de sucesso for igual a meio. Por isso que a gente chamou a atenção ainda há pouco ali no caso do sucesso ser a probabilidade de acontecer menina, que é a probabilidade igual a meio. Né? Então a gente viu que as coisas aconteciam ali com simetria, né? Os resultados da quantidade de sucessos ocorridos nas N repetições. Tá bom? Bom, vamos fazer uma exemplificação disso não com 5 repetições, mas com 20 repetições, que é para a gente sentir um pouquinho melhor como é que funciona isso. Tá? Então, se eu tiver a probabilidade de sucesso, né, igual a 0,3 e 20 repetições, né, essas barras são as probabilidades, né, de P de x igual a K, com o K variando de 0 até 20. Né? Você vê que aqui no eixo horizontal está desde o 0 até o 20. Tá? Então, para cada uma dessas quantidades de repetições de sucesso, eu tenho uma probabilidade. Evidentemente, tem umas coisas tão titicas aqui que nem aparecem, vamos dizer assim, no gráfico direito. Né? Então, no gráfico de barras, de bastões, é essa forma que eu vejo. Ok? E você vê que existe uma assimetria aqui puxada para os lados, para os valores maiores da variável. Né? Ou seja, você vê que do lado do maior bastão, as duas vizinhas ali, elas não têm a mesma altura. Tá? São diferentes. E isso vai acontecer também se eu fizer com pontos. Né? Eu estou fazendo essas coisas com pontos, que é para a gente já levar para vocês como é que vai ficar a forma quando as variáveis não forem discretas, ou seja, quando as variáveis forem contínuas, eu vou representar essa função, que eu chamei de função de massa, né, através de uma curva, e eu vou ter que ter a equação da curva aqui, ok? Então a gente já sente mais ou menos até aí. Bom, então agora, essa variável para essa probabilidade de sucesso igual a 0,3, ela tem a sua média, né? Ou seja, o seu valor esperado. O valor esperado dessa variável binomial com probabilidade de sucesso igual a 0,3 e 20 repetições, né? N e P, é igual ao produto dos parâmetros N vezes P. Então, 20 vezes 0,3, a média vai ser igual a 6. E você olhando aqui, nesses valores do eixo, no valor 6, você vai ter a maior probabilidade. Tá? Então, em média, esses valores vão ser igual a 6. O que significa esse 6? Imaginem vocês todas as repetições possíveis desse experimento, 20 repetições com probabilidade igual a 0,3 de sucesso. Tá? Eu faço uma vez, faço outra, fiz
enfim, um monte antes, vou fazer um monte depois, cada uma vai dar um resultado desse, né? Ou seja, acontece um sucesso, 5 sucessos, 20 sucessos, 2 sucessos. Então, essa sucessão de valores de 0 até 20, se eu somar tudo isso em todas as infinitas repetições possíveis dessa variável e depois tirar a média disso, esse valor vai bater no valor 6. É isso que significa isso. Então, por isso que a gente chama isso de valor esperado, mas a gente lê como média, né? Se espera que no final esse valor médio bata em 6, tá bom? É isso que significa esse produto desses dois parâmetros, N vezes P. E a variância, evidentemente, se deu numa realização deu 5 sucessos, na outra deu 20, na outra deu 3, na outra deu 0, na outra deu 3 de novo. Repetindo isso muitas e muitas vezes, se você calcular então a variância desse conjunto de resultados, né, muito grande, você vai chegar aqui, essa variância dessa variável vai ser N vezes P vezes 1 menos P. Um número de realizações, de observações, vezes a probabilidade de sucesso, vezes a probabilidade do fracasso. Tá? No caso dessa variável, essa variância vai ser 4,032. Tá bom? É isso. E como o desvio padrão é a raiz quadrada da variância, basta tirar a raiz quadrada de 4,032, que eu vou obter o que está aqui embaixo, que é igual a 2,01. Então, o que caracteriza essa distribuição é média 6, variância 4,032, desvio padrão é igual a 2,01. Tá? Essas são as caracterizações dela. Agora vamos modificar a probabilidade de sucesso para meio. Tá? Modificando para meio, então você vai ter o K variando de 0 a 20, né? E a probabilidade de cada um desses valores, né? Para K igual a 0, para K igual a 1, para K igual a 2, até K igual a 20, vai ser então meio elevado a K, né? Vezes 1 menos meio elevado a 20 menos K. Tá? N menos K. Então, você vai ter essa outra forma aqui, e essa você percebe que é simétrica, né? Em torno desse valor esperado. O valor esperado vai ser 16, que é N vezes P. 20 vezes meio. 16 não, 10, desculpe. Ok? 20 vezes meio dá 10. E com agora o desvio padrão, ou perdão, a variância igual a 5, que é 20 vezes meio de novo, que o sucesso e o fracasso têm a mesma probabilidade, e o desvio padrão vai ser a raiz quadrada de 5, que é igual a 2,24. Tá bom? Então agora vamos ver como é que fica para um valor maior do que meio, a probabilidade de sucesso. Então, para 0,8 de sucesso, nas 20 repetições, eu vou ter essa coisa mais puxada, quer dizer, a assimetria cai para os valores menores da variável, né? Ok? E a probabilidade, e a média vai ser 20 vezes 0,8, e aí vai dar 16, que é aqui, nesse ponto, né? Desde lá até aqui. Okay? Então ela está puxada mais para valores maiores, tá bom? Aparece aqui também, dessa forma, tá? Então 16 é a média dessa variável, ou seja, P igual a 0,8 com 20 repetições, e evidentemente a variância vai ser 20 vezes 0,8 vezes 0,2, né? 1 menos 0,8, e isso dá 3,2, está aqui, né? E a raiz quadrada disso é o desvio padrão dessa distribuição, que é igual a raiz quadrada de 3,2, que dá 1,79, está aqui, tá bom? Bem, e agora vamos dar um salto bem grande agora. Vamos repetir 100 vezes um experimento de Bernoulli com a
probabilidade de sucesso igual a 0,4. Tá? Então agora eu tenho 100 barrinhas dessas aqui, vai de 0 até 100. Aqui está pulando de 5 em 5, senão ia ficar tudo espremido uma em cima da outra aí. Tá? Então agora isso já fica mais num formato mais assim, como se tivesse condensado, né? Tá? Então essa, no caso aí, a média seria 100 vezes 0,4, que é igual a 40, né? E a variância vai ser igual a 24, e a raiz quadrada disso, 4,90, vai ser o desvio padrão, tá? Dessa distribuição binomial com sucesso, a probabilidade de sucesso 0,4 e a quantidade de repetições igual a 100. Tá? O princípio é isso daí, o jeitão delas são esses daí, tá bem? Então ficamos aqui com o encerramento dessa parte de apresentação das distribuições, dessas duas distribuições, especialmente a da binomial, que é a mais importante delas todas nesse começo de estudo que a gente faz. Nós vamos ficar especificamente com ela, né, das discretas, e depois então vamos passar para o eixo das variáveis contínuas agora, tá bom? Então um abraço para todos, tudo de bom aí.